Boa tarde, companheiro da Causa Operária TV. Eu sou Adriana Machado, de Nova York. Esse é o Correspondente Internacional. Hoje, dia 30 de dezembro, a gente está aqui. Eu estou junto do meu companheiro Fábio Pitti, de Helsinki, e do Cláudio Martini, de Barcelona. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Tiana. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E Boa tarde aí Cláudio. para vocês no Brasil. Boa noite, pessoal, aqui na Europa. Então, todo mundo que está acompanhando, lembra de dar o like no vídeo, de se tornar membro do canal, de curtir os vídeos do canal do Internacionalismo. A gente vai voltar a postar vídeos todos os dias, deu uma parada agora no final do ano, mas vamos voltar. E lembrar de apoiar a Causa Operária TV, o Partido da Causa Operária. A nossa imprensa é a única imprensa partidária, combativa, da esquerda do Brasil. É a melhor e nosso financiamento não vem do imperialismo, vem só do pessoal que assiste, dos trabalhadores que contribuem com a gente. Então, mandem seu superchat, nós estamos ao vivo. E a gente vai começar hoje falando um pouco da Omicron. Eu que estou aqui em Nova York, a gente está vendo um aumento absurdo dos números do Covid. Essa variante que começou na África do Sul já passou pela Europa e chegou aqui como se fosse de surpresa, apesar de todos os anúncios do que estava acontecendo nos outros países, chegou aqui como se fosse uma coisa nova que ninguém sabia como lidar, o que ia acontecer. O Biden foi na televisão para falar depois que os casos aumentaram de uma maneira absurda. Já que o começo dessa onda, a gente já quebrou todos os recordes, são quase 500 mil casos de Covid por dia, novos casos. Tem notícias de que os americanos, são 3 americanos que testam positivo a cada segundo. Aqui em Nova York a gente viu filas imensas, apesar da gente já estar nessa pandemia há anos, não teve preparação do governo, as filas para os testes foram imensas logo na época de Natal, na época do frio, as pessoas esperando 2 horas na fila para conseguir fazer o teste, os testes não saíam, e agora a gente está começando a ver o aumento das hospitalizações. O Biden chegou na televisão e falou que, para quem está vacinado, ele só falta falar que é uma gripezinha. Ele falou que o problema das hospitalizações vão ser só para os que não estão vacinados e que qualquer problema dos hospitais, de falta de hospital, de problema mais sério, que a culpa é dos não vacinados. Ele não está contando que os hospitais dos Estados Unidos, como toda a infraestrutura, a educação, tudo está sendo, nas últimas décadas, sendo completamente destruídos pela política neoliberal, imperialista. Você vê aí as hospitalizações crescendo, já mais de 3 mil pessoas hospitalizadas só em Nova York, o gráfico já está na vertical, e as mortes ainda a gente não sabe o que vai acontecer, mas eles estão prometendo que não vai ter muita morte. Mas pelas hospitalizações, a gente vê que a história não é bem assim. O Biden está falando que todo mundo pode continuar trabalhando, as escolas estão abertas, mas a gente vê que a hospitalização de crianças está uma coisa absurda, nunca visto antes. Olha lá, 27,4% de casos positivos dos testados nas crianças entre 5 e 17 anos.
as hospitalizações também estão crescendo muito, os médicos falando que crianças normais, que não têm comorbidade, não tinham doença nenhuma, estão sendo hospitalizadas sem conseguir respirar, e os metrôs não estão funcionando direito, porque 30% dos trabalhadores do metrô estão doentes, 17% dos policiais na cidade estão doentes, 32 agências de emergência clínica foram fechadas por causa de falta de pessoas para trabalhar, os trabalhadores todos estão ficando doentes, os hospitais estão sofrendo não só com o número alto de pessoas doentes, mas também com os trabalhadores da saúde que estão tendo que parar porque estão ficando doentes. As companhias aéreas tiveram que cancelar mais de 6.000 voos durante o Natal, durante o feriado, e começaram a fazer pressão para o Biden para diminuir o tempo de quarentena. Então, você vê aí que a gente já discutiu antes sobre o que é a ciência, né? A ciência foi mudada aí porque o CEO da Delta, das companhias aéreas, fizeram pressão no governo para diminuir os dias de quarentena, então diminuíram. No mesmo dia que as empresas aéreas pediram para diminuir o tempo de quarentena, eles diminuíram pela metade. Agora, a gente pode ficar 5 dias com o coronavírus doente e depois tem que usar máscara e voltar para o trabalho. É um caso absurdo. A gente vê que o imperialismo nos Estados Unidos, que é um dos países mais ricos do mundo, não está preparado para mais essa onda do coronavírus. E a gente vê aí o orçamento do Biden, são 4 colunas aí que vocês estão vendo. A primeira coluna no azul claro é o orçamento prometido para o Pentágono, para a guerra, para o imperialismo perseguir todos os países que não se alinham com eles em volta do mundo. Aí 741 bilhões. E do lado, na coluna azul escura, os 700 bilhões era que o Biden tinha prometido na época da campanha dele, que ele daria para infraestrutura, para saúde, educação. E aí, as 2 outras colunas são o resultado. O que aconteceu? Ele aumentou o orçamento do Pentágono para 770 e tantos, e olha o tamanho, o azul escuro é o tamanho do orçamento que ficou para as questões do país, internas de saúde, para hospital, para educação, para infraestrutura. Então, a gente vê que toda a demagogia que o imperialismo fez, colocando mulher na vice-presidência, mulher negra na vice-presidência, prometendo que cuidaria do povo, que seria o próximo FDR, o presidente que mais ia ajudar o social, voltou, na verdade, para um governo completamente neoliberalista, que vai apertar a situação, que agora está mandando todo mundo voltar para trabalhar, sem ter cuidado com a saúde, sem ter dia pago quando está doente. Os trabalhadores que vão pagar pela pandemia com as suas vidas. Então, o prefeito de Nova York, que vai começar agora, que foi eleito, o Eric Adams, que é o homem negro policial, que foi eleito pelo Partido Democrático aqui em Nova York, que é um vassalo do imperialismo, já avisou que os Estados Unidos já gastaram 11 trilhões de dólares com a pandemia e que não tem mais 11 trilhões de dólares para gastar. Então, que a gente tem que aprender a viver com o vírus. E aí a gente vê o que é o sistema capitalista,
que o lucro fica acima da vida das pessoas, dos trabalhadores, e é isso que está acontecendo agora, e a gente tem que ver se o número de mortes vai ficar baixo mesmo, mas não dá para acreditar nos imperialistas, então a gente está muito preocupado e esperando ver como é que vai desenvolver essa situação. Como é que está aí com vocês, companheiros? Quem quer comentar primeiro sobre a Omicron? Eu posso fazer um comentário bem rápido. Aqui na Finlândia a situação não evoluiu assim, mas acho que foi o caso durante toda a pandemia, né? Os Estados Unidos, mesmo sendo o país mais rico do mundo, teve aí uma das piores crises, pelo menos se a gente não contar a subnotificação de casos e mortes, a pior crise de todas, né? Enfim, aqui na Finlândia o número de casos é recorde, mas os hospitais estão dando conta, né? Não está aquele pandemônio que era no começo da pandemia. Eu acho que tem sido a situação, não em todos, não dá para dizer em todos, mas em boa parte dos países europeus, né? A gente estava até comentando antes de iniciar o programa que aquela situação que teve na Itália, por exemplo, na Lombardia, quando o coronavírus chegou na Europa, ela não se repetiu, né? Isso longe da gente elogiar o imperialismo europeu, né? Mas que evidencia o contraste aí com o governo norte-americano, que assim, é uma máquina de esmagar as pessoas, né? Esmaga a própria população, esmaga a população mundial, é um negócio muito doido, né? O pessoal não aumentou em absolutamente nada a infraestrutura pública, médica, né, no país, pelo que a companhia está relatando. O prefeito policial de Nova York, ele já está pronto para fazer o que ele sabe fazer melhor, né, que é reprimir o povo. E é isso, né? Segundo o Biden, a culpa é dos não vacinados, né? Quer dizer, não é o... Quer dizer, se você faz a comparação, né, é claro que talvez ela seja meio esdrúxula, não científica, mas a gente não consegue não pensar nisso, né? Você compara a situação no começo da pandemia, sem ninguém vacinado, e agora, que os Estados Unidos têm o quê? 70% de pessoas vacinadas, e está ainda morrendo 4 dígitos de pessoas por dia, e é só culpa desses 30% que não se vacinaram, né? Você teve esses 2 anos de preparação para construir hospital, para ampliar então, em vez de ampliar o quadro, né, de funcionários, profissionais de saúde, você demite as pessoas porque elas têm algum medo de se vacinar e tal, sendo que às vezes a pessoa pegou o Covid, sabe-se lá quantas vezes, ou seja, ela está imunizada por ter pego a doença. É uma loucura total, né? O prefeito de Nova York já falou hoje que se as coisas piorarem, que ele vai colocar o booster, que é a terceira vacina, como mandatória. E a gente já está vendo aqui em Nova York, todo dia tem protesto contra as vacinas obrigatórias. A gente viu os números aí dos trabalhadores, eles demitiram mais de 1.000, quase 2.000 trabalhadores dos hospitais, demitiram policiais e agora estão tendo que arcar com as consequências, mas continuam as imposições sobre a vacina ser mandatória, sendo que a vacina não está funcionando. Esse tanto de gente sendo vacinada, que está pegando o Omicron, várias pessoas, muitas delas, já tinham 3 vacinas. E o engraçado é que todo mundo que fala contra o que o imperialismo está querendo passar é reprimido. Eu queria passar um videozinho que eu traduzi de um programa chama Grey Zone. Um jornalista, Max Blumenthal. Ele é um jornalista investigativo de um canal que chama Grey Zone, e ele é um libertário, antitrotskista, mas ele está fazendo uma campanha muito grande contra o lockdown, porque
ele fez uma pesquisa grande de como que o lockdown foi prejudicial para o trabalhador. E eles começaram a falar que qualquer dessas... eles começaram a ser censurados na internet, no Twitter, no Facebook, porque estão com um discurso que é diferente do que o imperialismo está querendo passar. Só que a gente está vendo que o imperialismo, o discurso deles, quem dita as regras da ciência são os capitalistas, são os donos das empresas. E o mais interessante é que esse canal Grey Zone, eles fizeram uma pesquisa sobre como que o imperialismo patrocina a esquerda, que é muito similar à campanha que a gente estava fazendo, que a gente está fazendo aqui com o PSOL, com o Boulos, para mostrar que o imperialismo ele quer destruir a extrema-direita do Trump, falando que eles são fascistas e tudo, mas também quer destruir a esquerda, censurando todo mundo que fala diferente do que eles estão falando e influenciando as pessoas que eles conseguem controlar com dinheiro através de fundações. Eles estão falando de um caso de uma mulher, eles chamam de breadtubers, que eu nem consegui, achei tão ruim a palavra que eu nem entendi direito o que ela significa até agora, mas quando você vê breadtubers, são esses, o que eles estão falando são socialistas, pessoas que são ditas de esquerda nos Estados Unidos, no YouTube, e que são financiadas por fundações e repetem o que a CNN está falando, o que o imperialismo está falando. Então, se a produção puder passar o vídeo aí, a gente comenta na volta. Caleb wrote in his book that BreadTube speaks in the name of left-wing sounding ideals. In reality, it is likely serving one section of the American ruling elite and the intelligence agencies. And, you know, Caleb, you were attacked for saying that. You were mocked. You were called paranoid and conspiratorial. But now you have been vindicated by this investigation. So, Caleb, what's your reaction to this piece, and you know how does it fit within the context of the analysis you put forward in your book, BreadTube Serves Imperialism? Well, I'm really happy to see that we now have a smoking gun. I mean, we have literal proof, documents showing that indeed agencies tied to the intelligence apparatus, a PR firm that is contracted by the British Foreign Office, by the British royal family, tied to somebody who's done disinformation around Syria. We now have proof that at least one prominent breadtuber is on the payroll of state actors. But I must say that that this is probably just the tip of the iceberg. The CIA is all over leftism in the United States, and this is a blind spot for activists in the USA. We assume that the government, the ruling class, they only promote the right wing, right? And everything left wing, you know, we're all part of the movement, we're all on the same side. It's not that simple. There are divisions in the ruling class, that's for sure. But there's also an effort to try and control different voices. So there are powerful interests that are using BreadTube as a way to kind of mobilize liberals against the right wing. Now, that's good. A lot of what the right wing says is just off. A lot of what these libertarians put out there, a lot of these conspiracy theories are certainly problematic. But it's also important to note that BreadTube has been mobilizing against people like you and me just as much. As far as they're concerned, we are the same as the far right, equating us with the far right and arguing that anyone who says anything sympathetic about China or Russia or Nicaragua or Venezuela is the same as far-right neo-Nazis who deny the Holocaust. That is central in what these BreadTube personalities are preaching. And this does fit a long pattern of you know, attempts to control left-wing messaging. The idea is to cultivate a left that is easy to control, cultivate a left that is not really a threat to the establishment, and make sure that they exist to siphon people away from something that could actually be a threat to the established order. BreadTube is not just a spontaneous, you know, group that emerged. It is an attempt by the establishment to beat back the right wing
and at the same time to make sure that no legitimate anti-imperialist, working class, socialist populism emerges. I mean, this isn't an effort by the ruling class to kind of control the narrative and deal with an internal struggle that's going on right now. We're facing an economic crisis. The pandemic just gave birth to it. I mean, it's the computer revolution, it's overproduction, it's the fact that, you know, the labor of human beings is very, very, very less involved in production. Workers can't buy back the products they're producing. This is a global economic crisis of capitalism that can really only be resolved when the banks, factories, and industries and the centers of economic power are organized in a rational way, and we can plan out the economy and kind of overcome the irrationality of a system based on profits. Então, vocês viram aí, o da esquerda era o Max Blumenthal, o da direita é um jornalista da RT, que é um stalinista, seguidor da palavra de Jesus, mas eles estão aí falando que a esquerda é patrocinada pelo imperialismo, descrevendo a pessoa que parece que está descrevendo Guilherme Boulos, de tão igual que não é espontâneo, não surge espontaneamente, que é criado para divergir do que é realmente importante, que é a luta de classe. E que vão nesses pontos principais, que falam contra a Venezuela, falam contra Cuba, falam contra o Assange, por exemplo. Na entrevista tem uma parte grande que eles falam sobre o Assange, como que eles defendem a liberdade do Assange e que esses socialistas da internet, patrocinados pelo imperialismo, querem que o Assange morra. Né, Fábio? Pois é, né? E a família do Assange, a defesa do Assange, né, essa semana entrou com recurso na Suprema Corte Britânica, né? Porque ele perdeu na questão da extradição no Tribunal Superior e agora só resta a Suprema Corte, né? O pessoal ainda... E esses streamers, né? Tem um cara, inclusive, muito famoso, esqueci o nome dele, acho que é Hassan, e um outro que chama Vaush. Enfim, o pessoal trabalha no Twitch, né? Fica jogando videogame. Eles falam desse Vaush. Xingando o pessoal. Dois, eles falam dos dois. Esse Vaush em particular, ou foi o Hassan? Eu não me lembro agora, mas inclusive eles falaram que o cara, quando alguém se manifestou em defesa do Assange no chat dele, ao vivo, ele falou que não quer esses fascistas no canal dele. Eu falei, gente, então você defendeu um jornalista, agora virou fascismo, né? E o Vaush falou que queria que ele morresse. O Assange, pelas coisas que ele demonstrou, né? Pelas reportagens dele e o impacto que teve isso, acho que por pior que ele fosse, se ele fosse um agente da KGB stalinista, ele teria, mesmo assim, que ser considerado um herói da humanidade. Porque ele pôs às claras o papel que os Estados Unidos cumpriu na matança de milhares de pessoas no Oriente Médio. Se não fosse ele, toda a imprensa, todo mundo ia ficar quieto, sentado, olhando o que aconteceu no Oriente Médio, sem poder falar nada, né? Porque não teve cobertura da imprensa. Isso reflete a realidade, inclusive em relação à questão da NED, né? Que não existe praticamente nenhuma denúncia, fora o PCO, esse Grauzone, das ligações da esquerda com a NED, com o imperialismo norte-americano. Tem várias denúncias sobre as ligações da direita, da extrema-direita, que está ligada com o imperialismo, mas enorme parte da própria esquerda também tem essas aí fortes ligações, fortes não, diretas, né, e públicas. E órgãos de imprensa também, né? Tem uma matéria que você mandou para a gente sobre o NED, aí eu não tive tempo de ler, Cláudio, é sobre esse assunto também, né, do NED, tem a ver aí com a Espanha? Aqui foi feita uma denúncia, mas é em relação aos grupos
aos grupos políticos de direita, né? O financiamento dos grupos de direita, eles não falam da nova esquerda, não sei como são as ligações, mas eles falam que o Aznar, que é o ex-presidente aqui do PP, ele tem um papel aí fundamental na censura do Facebook. Então ele também está ligado com essas agências subvencionadas pela NED. Ele controla a censura no Facebook. Então sai um ataque muito forte a esse tipo de ligação contra as figuras da direita, mas não se comenta nada a respeito das ligações com a esquerda, mesmo da América Latina, né? Pois é, eles falam isso na entrevista, que é um tabu, que não se pode falar, que foram chamados de loucos, mais ou menos o que fazem com o PCO, foram desclassificados. A gente viu aquela matéria ridícula que foi publicada no DCM contra o PCO, e fizeram a mesma coisa com eles aqui. Parece que é uma coisa... Eles já tiveram reportagens sobre isso acontecendo na Nicarágua, em Cuba. Então, é o que a gente vai falando. E é interessante também essa parte sobre os trabalhadores que são contra as vacinas mandatórias e acabam sendo censurados, lidados como se fossem fascistas, simplesmente porque estão indo contra o que o imperialismo está falando, que a vacina tem que ser obrigatória, que querem falar. E o comentário também sobre a invasão do Capitólio, porque eles comentam que foram pessoas que estavam insatisfeitas com o imperialismo, com o governo democrata, que está... não só o democrata, mas os dois partidos, democratas e republicanos, democrata e republicano, que mais ou menos representam as mesmas coisas. Todo o dinheiro vai para as guerras, vai para as corporações e nada para a população. Então, eles lembraram essa invasão do Capitólio, que está fazendo um ano agora, e como que essas pessoas foram estigmatizadas, que são fascistas, e, na verdade, nem todos são fascistas. Lógico que tem fascista, tem extrema-direita, mas é o trabalhador que está sofrendo todas as dificuldades impostas por esse governo, que está insatisfeito, que acaba caindo nos braços da extrema-direita. E é por isso que a gente tem que lutar e continuar conversando com o trabalhador, conversando com essas pessoas que não tomaram a vacina, que não acreditam nas empresas farmacêuticas, não acreditam no governo americano, e conversar com elas e mostrar que existe uma solução, que a solução não precisa ser a extrema-direita, que o socialismo é uma sociedade organizada pelos trabalhadores, para os trabalhadores, que isso vai funcionar. E para fazer isso, a gente tem que lutar não só contra a extrema-direita, mas também contra essa esquerda que é patrocinada pelo imperialismo, que tenta desviar desses assuntos, desviar da luta de classe e fica colocando o trabalhador contra o trabalhador, como o Biden fez, falando que a culpa de toda a tragédia que está acontecendo agora aqui nos Estados Unidos é culpa dos trabalhadores que não quiseram tomar vacina. Tem uns companheiros aqui no chat já antecipando o tema que a companheira Adriana introduziu aí, que é a questão do Capitólio, né? E relacionado com essa esquerda autorizada, né? Quer dizer, se a gente remontar o contexto das eleições do Biden, né? Você teve aqueles protestos enormes, né, do George Floyd, uma revolta generalizada, e a pergunta, né, que ficou para todo mundo é como que isso foi tudo canalizado para a eleição do Joe Biden, né? Que é um candidato que é a cara, o garoto propaganda do sistema, né? Aquela pessoa sem sal, tipo, enfim.
bom, tiveram vários golpes, né? O primeiro foi o Bernie Sanders, que na eleição de 2016 tinha sido o candidato preferencial da esquerda, levou um golpe dentro do próprio partido, um golpe assim tão visível que ele viu, mas fingiu demência, né? Não foi idade, porque ele é bem espertinho, mas ele só aceitou o golpe ali e resolveu apoiar o Biden. O que aconteceu é que o Partido Democrata lançou um monte de candidatos, aí de repente tirou todos, ficou só o Bernie e o Biden, e todos os que saíram apoiaram o Biden, né? Aí o cara fundou a campanha dele dentro do partido. Esse foi o primeiro golpe. Depois teve o golpe contra a ofensiva contra o Trump, né, na imprensa, e a exaltação do Biden. Wall Street apoiava o Biden. Enfim, foi uma propaganda enorme, que inclusive a própria revista Time admitiu que um cabal de pessoas super poderosas, assim como o Trump disse, realmente se envolveu para, entre aspas, salvar a democracia dos Estados Unidos, né? Esse era o tema da campanha, né? Salvar a democracia. Tudo contra o Trump. Ainda assim, era muito difícil de engolir o Biden, né? Foi um gosto muito amargo. A eleição foi super disputada e a invasão do Capitólio selou tudo isso, né? Para aquela pessoa que ficou com um gosto amargo de ter sido enganada, né? Putz, eu vou ter que votar no Biden mesmo? A pessoa foi lá, bom, vou votar no Biden, né? Vamos ver. Aí teve a invasão do Capitólio, o cara falou, nossa, ainda bem que eu votei no Biden, senão ia ter golpe fascista, ia ser um governo, o Trump é o Hitler, né? Ver toda a mitologia junto, né? E daí agora, um ano depois, fica a pergunta, né? Qual foi o golpe? Realmente o Trump tentou dar um golpe, ou na verdade o golpe, pelo contrário, né? Foi do Biden, porque hoje ele é um presidente super impopular, né? Ele é o segundo presidente mais impopular da história recente dos Estados Unidos, atrás só do Trump, com mais ou menos 44% de aprovação, no final do primeiro ano de mandato, né? O que é um negócio meio estranho, assim, começo do mandato. E como é que ele se sustenta, né? E tudo se remonta a esse momento, né? Que a imprensa norte-americana, os políticos norte-americanos, a esquerda autorizada, inclusive a própria Alexandria Ocasio-Cortez contou da experiência traumática dela dentro do Capitólio, com o pessoal invadindo, né? Depois ela falou que em abril desse ano, ela falou que o Biden era melhor do que os progressistas esperavam. Ou seja, todo esse teatro político, né? E agora a imprensa norte-americana lança umas bajulações bizarras, né? Tipo, colonistas não entendendo como o Biden é impopular, ou gente abrindo um debate, criticar o Biden é atacar a democracia. Você não pode nem mais comentar a política do cara, né? A aprovação do Biden, a produção colocou na tela. Quer dizer, o negócio tá feio, né, para o presidente. E teve vários eventos esse ano, né, que teriam derrubado um presidente normal, né, uma pessoa eleita e que precisaria de respaldo popular para estar no governo. Né? Por exemplo, a saída desesperada do Afeganistão, vergonhosa para todo mundo, né? Eles não conseguiram até agora tirar todos os norte-americanos que estavam lá, ou seja, um negócio assim humilhante, né? Uma vitória para o povo afegão, mas do ponto de vista dos Estados Unidos, um negócio bizarro. A gestão da pandemia, morreu mais gente na mão dele do que do Trump. Como que você explica isso? As jaulas na fronteira do México não desapareceram. Ele botou, não foi ele, óbvio, né? Mas o cara não fez nada a respeito. Teve os imigrantes haitianos na fronteira dos Estados Unidos e apareceu aquele pessoal com cavalo e laço, né? Parecia filme de Velho Oeste. O que era aquilo lá? Né? Tudo governo Biden, isso aí. E ele é o responsável por essa política externa grotesca, né? Em um ano, o acirramento, quer dizer, o pessoal falou que os Estados Unidos ia recuperar a boa imagem perante o mundo, né? A gente está vendo o que isso significa, né? Em oposição ao Trump, ele acelerou o conflito muito mais, né? O Trump abriu uma guerra tarifária contra a China, né? Comercial, e o Biden está transformando isso num confronto militar em torno da questão de Taiwan.
E a questão da Rússia acelerou assim de uma forma muito rápida, né? E essa esquerda autorizada, de novo, ela cumpre um papel, ela fala que a Rússia é um país imperialista, né? Quando a gente sabe que na época do imperialismo não existe posição defensiva do imperialismo. O imperialismo não está defendendo a Ucrânia, é um ataque, né? A Rússia que está defendendo as suas fronteiras, quer dizer, se a OTAN chega na Ucrânia, chegam tropas americanas, chegam mísseis que vão estar apontados para Moscou, né? Então, o governo russo não pode autorizar isso, como não pode autorizar, por exemplo, que a Finlândia, aqui onde eu estou, entre na OTAN. E nem é do interesse da burguesia finlandesa entrar na OTAN, pelo menos no momento, né? Historicamente não tem sido, porque é uma briga bizarra para se comprar. A Rússia é um país grande, apesar de empobrecido, depois da queda da União Soviética, é um parceiro comercial muito relevante, né? É uma potência regional. Mas eu queria que a produção colocasse o vídeo sobre... Não é o encontro mais recente, né, entre o Biden e o Putin sobre essa crise na Ucrânia, mas é o penúltimo encontro. Eles estão se encontrando de novo hoje, e vai ter um encontro da OTAN com diplomatas russos no dia 12 de janeiro. Mas só para o público ter uma noção de em que pé está esse conflito. Em 7 de dezembro, Vladimir Putin e Joe Biden realizaram uma videoconferência de 2 horas de duração. O principal tema discutido foi o acúmulo de tropas russas perto das fronteiras ucranianas. Biden alertou Putin sobre as consequências de uma possível invasão russa à Ucrânia. There were no minced words. It was polite, but I made it very clear. If in fact he invades Ukraine, there will be severe consequences. Severe consequences. Economic consequences like none he's ever seen or ever have been seen in terms of being imposed. Putin respondeu que a OTAN estava fazendo tentativas perigosas de conquistar o território ucraniano e exigiu garantias que impediriam a expansão do bloco para o leste. А именно расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины, это один из ключевых вопросов обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал. Сейчас, после, так сказать, состоявшихся в дистанционном формате переговоров Байдена и Путина, стартовали переговоры по европейской системе безопасности. Поэтому дан старт этому процессу, и это главная позитивная новость. При этом нужно иметь в виду, что вот эта серия переговорных линий, которая сейчас идет, и уже результатов, которые СНВ, например, результатов, которые достигнуты, они совсем не означают, что Россия и США нормализовали отношения или нормализуют в ближайшее будущее. Это не означает, что Россия и США перестают быть противниками. Это означает, что соперничество между Россией и США, противостояние будет проходить в формате определенных правил игры. Na última quarta-feira, 15 de dezembro, a diplomacia russa anunciou que entregou oficialmente suas propostas para negociar as garantias de segurança aos Estados Unidos. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, se a OTAN e os Estados Unidos não atenderem às demandas de não expansão da OTAN no leste europeu, isso pode levar a uma nova rodada de confrontos. Между Россией и США существует холодная война, но эта холодная война в 2021 году вступила в фазу разрядки. В том смысле, не в смысле смягчения, а в смысле установления красных линий и закрепления их в соответствующих правовых, нормативных правовых рамках. Вот в этом смысле, безусловно, ни о какой нормализации отношений речи не может идти, но отношения становятся более предсказуемыми и менее опасными для мира. Tudo isso é o mal menor, é o Biden. Né? E se alguém criticar isso, o pessoal já mostra o vídeo do Capitólio e fala, olha, se não for o Biden, vai ser o Capitólio. Ou é então uma vou chantagem. Censurar.
Se falar qualquer coisa contra o Biden, vai ser censurado, vai ser eliminado das redes, vai ser tratado como inimigo, louco, quinta coluna, um ataque sem fim. O Biden que fez a cúpula da democracia, chamou o Guaidó, né? Tentou fazer os sandinistas na Nicarágua e o mal menor, vote no mal menor. Os sandinistas na Nicarágua foram perseguidos, que teve mais de 1.000 ativistas que foram tirados da rede antes da eleição, com a acusação de que eles eram robôs, e as pessoas saíram do Facebook e do Instagram, porque, quer dizer, foram tirados do Facebook e do Instagram, iam no Twitter e falavam: eu não sou robô. Aí o Twitter ia lá e cancelava eles porque eles eram robôs. Então, a gente está vendo que não só a imprensa, a mídia social, a esquerda patrocinada pelo imperialismo, são muitas as armas do imperialismo contra o trabalhador e contra a existência, né? E eles seguem atacando. Hoje o Biden fala com o Putin, né? Mas eles continuam no ataque. Numa entrevista com o Putin, teve uma entrevistadora que queria que o Putin garantisse que ele não ia atacar a Ucrânia. E o Putin, mais uma vez, explicou calmamente, educadamente, que ele estava protegendo a Rússia, porque os Estados Unidos estão mandando armas para a Ucrânia, treinando soldados da Ucrânia, levando mísseis e falando que a Rússia, que está fazendo treinamento para se proteger, é quem está atacando. Imagina se tivesse míssil. A Rússia que está movimentando tropas dentro do seu território, né? Nunca ouvi falar disso ser crime, né? Se os Estados Unidos colocar um monte de gente ali na fronteira com o México pode declarar guerra. Bom, Cláudio, se você quiser comentar alguma coisa, eu vi que você... Do quê? Não, da situação do... A gente tinha mais para falar também. Eu estou vendo aqui do Aznar, né? Que ele é desse Atlantic Council, que é o principal parceiro do Facebook em matéria de luta contra a desinformação. Então ele que é o responsável aí por essa questão dos sandinistas mesmo, da censura do Facebook. O ex-presidente aqui da Espanha. E o imperialismo espanhol, na extrema-direita, eu vi muita denúncia em torno do... Eles tentam fazer um antiforo de São Paulo aí, né? Reunir os líderes de extrema-direita latinos. Eu lembro que até o filho do Bolsonaro foi para aí. É uma rede de direita que tá junto com o Vox, né? Com a extrema-direita também. Eu não sei direito como que funciona, mas porque tem essa rede da NED, que atua na América Latina, e tem a parte do imperialismo europeu, né? São várias as fundações, né? A NED atua no mundo inteiro e são várias outras. A gente viu aí na matéria do Grayzone que a Inglaterra está junto nisso com... Eles citam também o Grayzone nessa matéria aqui da Espanha, mas é uma rede de direita, não é uma rede de esquerda como o PCO está denunciando, né? Mas aí, então, para voltar num ponto que a gente não amarrou bem, bom, que está tudo relacionado, né? A questão do mal menor, quer dizer, o pessoal tinha mais esperança que o Trump desse indulto para o Assange do que o Biden, né? Eu não sei se vocês lembram, mas no finalzinho do mandato do Trump teve aquela demagogia, várias pessoas falaram: não, Trump, dá um indulto para o Assange, você vai entrar para a história.
o pessoal nem tenta fazer isso com o Biden, que mostra que não tem nem esperança, né? Eles nem pensam em fazer esse tipo de coisa. Mas a gente tinha para comentar também outras prisões políticas, né, e extradições políticas que o Cláudio levantou para apresentar aqui para a gente, que são casos muito parecidos com o do Assange. A gente tem aqui na Espanha o Valtronic, né, que ele é um rapper, e ele estava exilado aí na Bélgica e foi negado a extradição para a Espanha, né, ele saiu bem aí na justiça, né, que não é se fosse os Estados Unidos que estivesse pedindo, acho que eles tinham enviado o rapper de qualquer jeito, né, mas aqui eles bloquearam que é ofensa contra a coroa, e aí quando ele ganhou o direito a não ser extraditado, ele aproveitou e fez uma visita aqui no País Basco para os amigos, ou seja, ele entrou de novo clandestinamente no território espanhol, fez uma foto lá e postou no Facebook, né, e nas redes sociais. Aí ele voltou para o exílio. E o Pablo Hasél, que é o outro rapper, que continua encarcerado, né, outro preso político aqui, por fazer uma música contra a coroa. E também a gente está tendo aqui a última greve que teve do setor do metal, que é os metalúrgicos aqui da Espanha. Foi uma greve bastante forte, né, que teve bem reprimida também, teve então um certo nível de enfrentamento, e depois dos enfrentamentos a polícia foi atrás dos trabalhadores para encarcerar, né, represaliar, ou seja, colocou um montão de gente na cadeia, né? Então está tendo perseguição política aqui contra o direito de greve, e tem vários casos também. Tem mais casos, né, Fábio? O argentino tem a questão da Bolívia, né, que o repórter foi extraditado para a Argentina e agora está com risco de ser extraditado para Colômbia. Vou pegar o nome dele. Facundo Morales. Facundo Morales. Então ele foi preso na Bolívia durante o golpe de Estado, foi torturado lá, chegou a estava em coma mesmo. Parece que como já tinham matado um outro repórter argentino, eles extraditaram ele aceitaram a extradição para a Argentina, a extradição para salvaguardar os direitos civis dele, na verdade. Porque tem os dois tipos de extradição, né? Quando o Estado tá pedindo, porque tá muito politizado, é muito politizada essa questão das extradições, e tá tendo muitos casos atualmente. Então, uma extradição é quando um Estado opressor tá solicitando um preso para, na verdade, atacar os seus direitos políticos, que é o caso do Assange, né, que ele está atacando o direito não só desse preso, mas é o direito da humanidade em geral, né, porque ele está atacando o direito de imprensa. A liberdade de imprensa é o direito de você saber o que o governo do império está fazendo, né? Não, pode até não ser o seu próprio governo, mas, afinal, o seu governo está submisso ao governo do império, você tem o direito de saber isso, principalmente se ele está atuando em um país fora, que não é o próprio império, embora esteja dentro do eixo do império, né? Então, e outro caso é quando a extradição é para salvaguardar o direito dessa pessoa, geralmente é justamente a ação terrorista do império, né, do imperialismo, como é o caso do golpe na Bolívia, que o Facundo Morales estava em coma, então aceitaram a extradição dele para a Argentina, mas agora também está em vias de... Está sendo solicitada novamente a extradição dele para a Colômbia, né? Porque ele também tem... ele vivia na Colômbia, e ele tem participação, estava junto às Farc,
A gente sabe que na Colômbia também, esse Natal mesmo, mataram uma série de ativistas, mesmo com os acordos o acordo, o suposto acordo de paz, na verdade, que está sendo um massacre dos combatentes da Farc que optaram por esse acordo, né? E a Colômbia está pedindo a extradição dele e tem uma campanha contra essa extradição. Os Estados Unidos que apoiam aí a Arábia Saudita, que cortou em pedacinhos aquele jornalista Khashoggi, e agora está querendo a cabeça do Assange, e a gente tem que fazer muita campanha para ajudar o Assange. Eu acho que é uma campanha muito importante que a gente vai fazer daqui para frente e nos manter informados sobre todos esses casos, né? Que o Assange é só um, como a gente viu aí. E falando dos golpes, eu acho que o último comentário que eu queria falar é que de todos os golpes que o Biden deu, acho que esse do orçamento é o maior, de não cuidar da população, da infraestrutura, da saúde, de nada do país, nem um pouco, e colocar todo o dinheiro na guerra. A gente está vendo aí que Israel já está atacando a Síria de novo. Então, a gente tem tensões na Ucrânia, a gente tem tensões em Taiwan, a gente tem tensões na Síria de novo. Israel atacou o porto em Latáquia, que é um dos maiores portos da Síria, no Mediterrâneo, falando que estava atacando armas do Irã. Então, a gente vai vendo todas essas tensões mundiais crescer muito com o Biden desde o começo, desde os primeiros dias de governo, quando ele atacou a Somália. Continua, tem uma campanha agora grande no Twitter para ele tirar a imperialista que ele colocou lá para interferir na Somália. Então, a gente vai continuar acompanhando aqui no Correspondente Internacional, na Causa Operária TV, no canal Internacionalismo. Vamos aí para mais um ano de luta. Queria agradecer todo mundo que acompanhou. Deixa eu ver se tem no chat aqui quem que mandou mensagens. LC29, sou eu. LC29 mandou um super sticker, muito obrigada. Carla Silva, nossa companheira, que hoje não pôde estar com a gente. Silva Rosa, Ernesto Abdala Filho, um grande abraço, um beijo para o nosso companheiro que está todo o programa aqui com a gente acompanhando. Mandou também o superchat, muito obrigada. Ernesto, feliz ano novo. Mr. Marcondes, Rio R. Locatel Digital. Bom, acho que é isso. Bernardo Barros, Júlio Chauí. E um último comentário aqui que o companheiro o R. Locatel Digital mencionou o People's Party, né, nos Estados Unidos, que é uma iniciativa que inicialmente se criou em torno do Bernie Sanders, né, e da frustração com a derrota dele. Quer dizer, o Bernie Sanders nunca correu para a presidência, né, ele correu para candidato à presidência dentro do Partido Democrata, ele perdeu numa disputa acirrada para Hillary e num golpe, claro, do Biden, né. E uma coisa importante é esse partido, né? Ele ainda não é suficiente, não é um partido revolucionário, ele parece um chavão, né? Muitas vezes a gente termina as nossas matérias, não sei se os companheiros acompanham matérias internacionais, tanto no DCO como no JCO, com essa coisa, né? É preciso construir um partido revolucionário, os trabalhadores precisam se organizar, classe trabalhadora norte-americana, classe trabalhadora, onde não houver um partido revolucionário, é preciso um partido revolucionário. E o governo Biden deixa isso mais claro do que nunca, né? Quer dizer, se a sua opção é entre o Biden e o Trump, significa que o regime foi todo empurrado para a direita, né? Daqui a pouco não tem mais todas as suas opções, né? As opções que o regime político permite, elas vão ser opções de direita, porque é a posição do imperialismo, né? Então, a gente recebe bem partidos de esquerda, né, dissidências do Partido Democrata, é uma ditadura de dois partidos,
mas é preciso começar a construir o quanto antes e não ter essa lógica eleitoral, né? Não, mas não é a hora de construir um partido, porque se a gente não vai conseguir derrotar o Trump. Mas se o Trump ganhasse essa eleição, talvez não fosse tão ruim. Agora, e se o Trump ganha em 2024, né? E daí você de novo não tem um partido, como vai ser? De novo você não tem uma organização, né? Essa organização precisa começar a ser criada em algum momento. No Brasil a gente tem, né? No Brasil a gente tem, então estamos bem servidos. Um partido revolucionário e uma liderança operária, né? Que é o Lula. Então, na verdade, a gente não está tão ruim assim, se for ver. Pois é. Estamos melhor do que o resto que está bem pior, mas também bom a gente não está, não. A maior crítica dessa entrevista do Grayzone com esse stalinista, eu acho que é isso, que no final eles não conseguem chegar à conclusão de que os Estados Unidos precisam de um partido revolucionário. Não existe um partido revolucionário aqui, existem alguns partidos trotskistas, mas muitos deles são financiados pelo imperialismo, ou então são partidos menores que não conseguem se organizar. Então, é a tarefa que a gente tem daqui para frente, para sempre, até a revolução chegar, é organizar os trabalhadores e fazer crescer o Partido Revolucionário, o PCO, a nossa imprensa, e tentar chamar ao redor do mundo os trabalhadores para formar esses partidos revolucionários e enfrentarem a situação. A gente só vai conseguir combater a Covid, a pobreza, o sofrimento, quando a gente conseguir se livrar das guerras, quando a gente se livrar desse capitalismo. Então é isso, companheiros. Muito obrigada. Mais alguém? Alguma nota, algum recado? Fiquem com a gente, deem um like no nosso vídeo, divulguem, mandem para toda a família aí com um recadinho de Feliz Ano Novo. Estamos juntos na luta no ano que vem. Continue seguindo a Causa Operária TV. Muito obrigado, Gabriel, na produção, que está aqui com a gente hoje. E até a próxima, até semana que vem. Muito obrigada. Até o ano que vem.